lotada a fila lá não. Vai lá, tem que alguém buscar ele, por favor. Algum assessor da CPI, GCMs. Senhor GCMs, por favor. Tem o depoente, está lá na fila, precisa trazer ele para mim aqui, que ele... Renato Meireles. Faz favor. Muito obrigado. Bom dia a todos e a todas.
Declaro aberta a 28ª reunião ordinária semipresencial da Comissão Parlamentar de Inquérito, da finalidade de analisar os contratos, custos de serviços prestados pela empresa de tecnologia, o TTCs, do município de São Paulo, através de seus aplicativos para o transporte particular de passageiro individual remunerado e para o transporte de pequenas cargas, marketplace, delivery, por meio de motofretistas, motoboys, pelo processo RDP 006-2021, editado pelo RDS 1483/2021. Informa que esta reunião está sendo transmitida através do portal da Câmara Municipal de São Paulo, endereço www.são-paulo.sp/brlink, auditórios online e também pelo canal da Câmara Municipal de São Paulo, pelo YouTube. A presença do vereador Adilson Amadeu, presença do vereador Camilo Cristóvão, presença do vereador Luana Alves, presença do vereador Dr. Sidney Cruz, presença do vereador Marlon Luz. Estamos só aguardando a entrada aqui no plenário do senhor representante da empresa Locomotiva Consultoria Marketing Negócios Emergentes Limitados, o senhor Renato Meireles. Se puder fazer a gentileza, senhor Renato, usar essa cadeirinha aqui, o microfone, e vou mandar servir uma água, porque o senhor veio correndo, e por favor, servir uma água para o senhor Renato Meireles, né? E nós vamos, então, a sessão está suspensa por 3 minutos. Pela ordem, nobre decano, professor Gilson Barreto. Pronto. Alô, senhor presidente, é só para informar que eu vou presidir agora uma audiência pública do projeto 429. Estou aqui da sala do lado, mas minha assessoria está atenta, acompanhando, e, se necessário a presença, eu virei de imediato. Muito obrigado. Muito bem, nobre vereador Gilson Barreto. Temos aqui, como sempre, agradecendo a procuradora do município, doutora Luciana, o senhor doutor Tanuri, o senhor Luiz, que está aqui hoje também, que é do TCM, Roberto Cimati, do DTP. Muito obrigado a todos. Vamos aguardar, então, mais 2 minutos e iremos começar a fazer as perguntas para o senhor Renato Meireles. Muito obrigado, viu?
tempo dos senhores. Não precisa não, muito obrigado, vereador. Quando você quiser. Reaberta a sessão, a nossa 28ª reunião ordinária. Vou ler os requerimentos e vamos fazer a aprovação dos requerimentos, depois iremos iniciar com o senhor Renato Meireles. Requerimento 290. Requero esta outra comissão parlamentar de inquérito seja oficiada a empresa Uber do Brasil Tecnologia para que envie seguintes informações no prazo de 10 dias. Quais foram os valores relativos ao ISS pagos no primeiro semestre de 2020? Descrever mês a mês quais os códigos de impostos foram pagos nesses 6 meses. C. Se houver discrepância de valores pagos em algum mês, descrever a razão. D. Quais os valores pagou o primeiro semestre de 2020 relativos aos quilômetros rodados em São Paulo, descrever o valor mês a mês. E. No mês em que existiu uma queda de quilômetros rodados da cidade com maiores números de corrida no mundo em razão da Covid-19, existiu um recolhimento inferior no que tange ao ISS desse mês, se negativo, justificar a razão. Demonstrar o faturamento da empresa no primeiro semestre de 2020 em âmbito nacional. G. Recolhimento relativo ao código 2800, licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição das corridas em todo o Brasil, pagos somente em São Paulo. Requerimento do nobre vereador Marlon Luz. Se os senhores estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 291. Requer esta comissão parlamentar de que, de forma regimental, seja oficial da empresa 99 Tecnologia Limitada, CNPJ 18033552/00161, para que encaminhe esta CP as seguintes informações no prazo de 5 dias. Relação dos motoristas que estão cadastrados pela plataforma atuantes no município de início, do início da Uber da cidade no formato X. Constatando placa do veículo, data de cadastro de veículo, data de cadastro de motorista, data da primeira viagem realizada, data da última viagem realizada, total de viagens realizadas até o atual quilômetros percorridos por ano. Requerimento do nobre vereador Marlon Luz. Não, esse é do Adilson Amadeu. Requerimento 291. Se os senhores concordarem com o requerimento, permaneçam como estão. Está aprovado. Requerimento 292. Requer essa comissão parlamentar em que de forma regimental seja oficiada a empresa 99, limitada, CNPJ 18033552/00161, para que encaminhe a CP os nomes dos responsáveis pela auditoria dos dados contábeis da empresa, bem como certificandos de convite para comparecimento na reunião ordinária desta comissão em data a ser agendada. Requerimento do nobre vereador Adilson Amadeu. Senhores
concordar com o requerimento, permaneça como estão, aprovado. Requerimento 292. Requerimento 293. Requero a esta outra comissão parlamentar de inquérito de forma regimental, seja oficiada da empresa 99 Tecnologia Limitada, CNPJ 18033552/0061, para encaminhar esta CPI os nomes dos responsáveis pelo setor de tecnologia, informação, TI da empresa, bem como certificando-os a convite para comparecimento em reunião ordinária nesta comissão em data a ser agendada. Requerimento 293, vereador Adilson Amadeu, se os senhores concordarem, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento. Requerimento 294. Requero esta comissão parlamentar de inquérito, em forma regimental, seja oficiada da empresa 99 Tecnologia Limitada, CNPJ 18033552/001, para encaminhar esta CPI os nomes dos responsáveis pelo setor contábil da empresa, bem como certificando-os a convite para comparecimento à reunião ordinária desta comissão em data a ser agendada. Requerimento do vereador Adilson Amadeu, requerimento 294. Os senhores concordaram com o requerimento, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 295. Requero esta comissão parlamentar de inquérito, forma regimental, seja oficiada da empresa Uber do Brasil Tecnologia Limitada, CNPJ 1789564600187, para que encaminhe esta CPI as seguintes informações no prazo de 5 dias. Uma relação dos motoristas que estão cadastrados na plataforma e atuantes no município desde o início da Uber da cidade no formato X, constando placa do veículo, data de cadastro, veículo, data de cadastro do motorista, data da primeira viagem realizada, data da última viagem realizada, total de viagens realizadas até o atual quilômetros percorridos por ano. Requerimento 295, vereador Adilson Amadeu, os senhores concordaram, permaneçam como estão, aprovado. Requerimento 296. Requero esta comissão parlamentar de inquérito de forma regimental, seja oficiada da empresa Uber Tecnologia Limitada, CNPJ 1789564600187, para que encaminhe esta CPI os nomes dos responsáveis pela auditoria e dados contábeis da empresa, bem como certificando o convite para comparecimento em reunião ordinária desta comissão, a data a ser agendada. Requerimento do vereador Adilson Amadeu, requerimento 296, se os senhores concordarem, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 297. Requero esta comissão parlamentar de inquérito de forma regimental, seja oficiada da empresa Uber do Brasil Tecnologia Limitada, 1789564600187, para que encaminhe esta CP os nomes dos responsáveis do setor tecnologia, informação, TI, empresa, bem como certificados a convite para comparecimento da reunião ordinária da comissão, data a ser agendada. Requerimento do vereador Adilson Amadeu, os senhores concordaram com o requerimento 297, permaneçam como estão. Aprovado. Muito bem. Requerimento... sim. Requerimento 298, do vereador Adilson Amadeu. Requer essa comissão parlamentar de inquérito de forma regimental seja oficial da empresa Uber do Brasil Tecnologia Limitada, CNPJ 1789564600187, para que encaminhe a CPI os nomes responsáveis pelo setor contábil da empresa, bem como certificando o convite para comparecimento da reunião ordinária da comissão desta ser agendada. Se os senhores concordarem com o requerimento 298, permaneçam como estão, aprovado. Requerimento 299. Considerando a reportagem vinculada a 08 do dia 8/8/2022 pela agência pública com o título Food, não revelou detalhes da jornada de trabalho de entregadores da CPI e dos APPs. Requero esta comissão parlamentar de inquérito, a forma regimental seja oficiada. A empresa Food, agência de restaurantes online, CNPJ 14.380.200/00121, para que encaminhe esta comissão parlamentar de inquérito as seguintes informações no prazo de 5 dias. Encaminhar todos os dados de pesquisa que traça um raio-x dos entregadores encomendado pela Food para o Instituto Locomotiva. Se os senhores concordarem com o requerimento 299, permaneçam como estão, está aprovado. Requerimento do nobre vereador Marlon Luz, requerimento número 300. Requero esta comissão parlamentar de inquérito de forma regimental ser convidado o senhor Rodrigo Pirajá, ex-diretor da SP Negócios, para que compareça a essa comissão para prestar esclarecimento. Os senhores concordaram com o requerimento do nobre vereador Marlon Luz, requerimento número 300, permanece como está aprovado. Requerimento 301 do nobre vereador Marlon Luz. Requero a comissão parlamentar de inquérito de forma regimental que seja convidado o senhor Rogério Seron, ex-secretário de Finanças, para que compareça a essa comissão para prestar esclarecimentos. Requerimento 301 do nobre vereador Marlon Luz. Se concordar com o requerimento, permaneça como estão, aprovado. Muito bem.
Iniciamos. Gostaria, senhor Renato Meirelles, por gentileza, aí um termo à sua frente, por gentileza, fazer a leitura. Eu, Renato de Oliveira Meirelles, intimado para depor perante a Comissão Parlamentar de Inquérito com a finalidade de analisar os contratos, custos e serviços prestados por empresas de tecnologias OTTCs no município de São Paulo, através de seus aplicativos para o transporte particular de passageiros individual e remunerado e para o transporte de pequenas cargas, marketplace e deliveries por meio de motofrentistas e motoboys, pelo processo RDP número 00006/2021, aditado pelo RDS 1483/2021, comprometamos sobre as penas da lei, especialmente nos termos do artigo 342 do Código Penal e do artigo 203 do Código de Processo Penal, a dizer tudo o que sei a respeito das matérias enfocadas. Muito obrigado pela leitura. Eu tenho algumas perguntas a fazer, os nobres colegas também, mas inicialmente passaria a senhora vereadora Luana Alves para iniciar. Sim? Gostaria apenas de me inscrever, viu, senhor? Tá bom. Então, começamos com Luana Alves, depois Sidney Cruz, Luana Alves. Então, Luana Alves, com a palavra. Bom dia a todos os senhores, todos os presentes, meus colegas de CPI. Doutora Luciana, fico feliz com o seu retorno. Doutor Renato Meirelles, obrigada pelo seu comparecimento, pela sua disposição de conversar com essa CPI. Eu vou iniciar as perguntas, os meus colegas me complementam. Doutor Renato, o senhor trabalha há quanto tempo na locomotiva? A locomotiva existe há 100... Primeiro, bom dia oficialmente para todo mundo. E se a vereadora me permite, eu só gostaria de pedir desculpa por não ter comparecido no primeiro convite e por viagens, por motivos médicos, e no segundo convite por viagem internacional. É um prazer imenso estar aqui. Estou sem advogado, assinando termos, sem habeas corpus. É o maior prazer estar, de alguma forma, podendo contribuir para a CPI. Pedir desculpa no atraso, que tem uma fila gigante lá embaixo, então eu demorei um pouquinho para conseguir subir, mas é um prazer estar aqui com vocês. Desculpa, vereadora, podia repetir? Quanto tempo eu trabalho? Isso, eu trabalho há 20 anos com pesquisa de opinião e pesquisa de mercado. Comecei como estagiário no Instituto de Pesquisa, que hoje não está mais atuando, que é o Instituto de Pesquisa Data Popular, que foi o primeiro a estudar classe C, D e E. E sou presidente e fundador do Instituto Locomotiva, que tem aproximadamente 6 anos de atuação em pesquisa. Ele já existia antes, mas não trabalhava com pesquisa de opinião. Era mais os negócios emergentes do nosso CNPJ do que pesquisa, e nesses anos é um privilégio ter feito uma série de pesquisas, não só sobre os aplicativos, mas de violência contra a mulher, racismo, e atender as principais empresas do Brasil, os principais anunciantes do Brasil. Perfeito. Obrigada, senhor Renato. Também queria agradecer que o senhor tenha vindo com bastante disposição para conversar com a gente, né? Claro que o habeas corpus é um direito de qualquer pessoa, não estou questionando isso. Mas é muito interessante quando tem um diálogo, né, que a gente possa desenvolver. Então, doutor Renato, o senhor está há 6 anos, né? Fundou a Locomotiva há 6 anos, e o motivo da gente estar chamando o senhor aqui é porque nos parece, né, foi revelado aí por meio de uma reportagem na imprensa, que algumas empresas, né, de comunicação, de pesquisa, enfim, de toda essa área, nos últimos anos prestaram ou prestam serviços ao iFood, inclusive com algumas informações, em especial ligadas às condições de trabalho dos entregadores, que também são informações de interesse público, né, para a gente especial aqui nessa CPI. E aí eu queria entender, a Locomotiva presta serviço ao iFood desde quando? E qual o serviço? O trabalho de pesquisa de opinião e pesquisa de... É uma pesquisa de mercado porque, de alguma forma, tenta avaliar as condições que eles trabalham e a opinião que esses entregadores têm com relação à sua expectativa de vida, algumas vezes com a empresa, o seu grau de satisfação com o trabalho que desenvolvem. Certo. Então, são 2 eixos de trabalho que os senhores desenvolvem com o iFood.
a pesquisa de opinião e a pesquisa das condições concretas do trabalho, é isso? É dentro da mesma pesquisa, mas basicamente a gente pergunta para os entregadores um montão de assunto que inclui tanto condições de trabalho quanto avaliação dos players. Certo. E desde quando o senhor desenvolve essa pesquisa? A gente começou durante o período da pandemia, vereadora, se não me engano, no final de 2020. Tá? O campo de pesquisa mencionado aí na reportagem da Agência Pública, que eu tive a oportunidade de ler, foi no comecinho de 2021. Certo. E outras empresas de aplicativo já pediram serviço de pesquisa dos senhores? Sobre esse tema, não. Tá? A gente faz pesquisa, por exemplo, sobre violência contra a mulher no transporte, para Uber, por exemplo. Né? Fizemos pesquisa para o movimento Fair Work sobre a opinião pública da população brasileira sobre o rendimento dos aplicativos, por exemplo. Todas foram amplamente divulgadas na imprensa. Tá? Certo. E no caso do serviço prestado ao iFood, você falou então desde o final de 2020. E esse trabalho segue até o presente momento? Não estamos com nenhum contrato em vigor hoje com o iFood. E quando que foi encerrado o contrato? Quando acabou a pesquisa, né? A gente apresentou o relatório da pesquisa. Eu imagino que no final do ano, eu não estou com a data exata, vereadora, mas eu imagino que foi no final do ano passado, talvez tenha sobrado um pouquinho no começo do ano, mas não tem a ver com o campo da pesquisa, tem a ver com o desdobramento. Você faz uma apresentação a mais, uma apresentação a menos, tal, mas o campo da pesquisa, objetivamente, deve ter acabado no início do ano passado. E você não consegue me dizer uma data um pouquinho exata de quando vocês entregaram o resultado para o iFood? Eu vou pedir para o meu time entregar isso até o final da CPI, eu digo para a senhora. Tá bom. Eu vou fazer mais uma pergunta. Me permita, pode falar. nobre vereador, até o final da CPI... Desculpa, da final da sessão, perdão, vereador. Sim, aí já melhorou. Da sessão da CPI. Não, eu entrego até o final da sessão. Ok. Eu posso só pedir aqui para eles? Claro, 2 sem segundos problema. só, porque daí eu peço para o meu time... Pode pedir. 1 segundo só. Acho que até o final da sessão conseguimos. Perfeito, perfeito. E qual foi a amostra da pesquisa? Foram feitas 2 pesquisas, né, nessas últimas. Uma foi com 2.600 e... já te digo. E alguma coisa foi uma pesquisa feita presencialmente com entregadores como um todo. No município de São Paulo? Não, em todas as regiões do Brasil. E outra pesquisa online, onde nós fizemos o questionário da pesquisa, fizemos análise do questionário da pesquisa e foi aplicada, uma pesquisa online foi aplicada pela base do iFood. Tá, então quem forneceu os dados, quem forneceu os objetos da pesquisa foi a empresa. Os entrevistados, como é que acontece? Isso é meio praxe do mercado. A gente não tem acesso direto à base da empresa. Até a LGPD não permite, tá? Para a gente poder fazer isso. Então, é muito prático do mercado. A gente elabora o questionário, a gente aplica desenha esse questionário e eles disparam um link para a base deles e aí nós temos as pessoas que respondem esse questionário. Isso no caso da pesquisa online? Isso no caso da pesquisa online. Da pesquisa presencial, são entrevistadores e pesquisadores nossos que vão diretamente a campo fazer isso. Então, no caso da pesquisa presencial, eles vão a campo e os dados dos entregadores não são passados pelo iFood? Não passam pelo iFood. E você Aliás, falou eu não posso ligar respondente à resposta, tá? Então, o que eu estou querendo dizer isso? O iFood não sabe que entregador respondeu o quê. Ah, isso é importante de saber. Então, não passa pelo iFood a seleção de amostra, digamos. Eu não posso fazer isso pelo Código de Ética da Associação Brasileira de Pesquisa. E como que foi feita a seleção da amostra? Para isso, a gente pegou as cidades chaves, que eu já posso dizer para vocês daqui a pouquinho, eles mandam 6 cidades, né, 6 capitais, né?
e a gente vai em pontos de encontro em que acontece. Então, a gente pesquisa pessoas que estão no momento do trabalho. Tá? Certo. Essa é a pesquisa presencial, que é diferente da pesquisa online, que é aplicado pelo próprio iFood na base através de um questionário elaborado por nós. Certo. E desses 2.600 espalhados em 6 capitais, o senhor pode me dizer quantos em São Paulo? Daqui a pouquinho eu te falo. Mas, em geral, a gente divide no total da amostra aqui. Mas eu posso aqui, dar um segundo só. Eu espero, sem problema. Não tem problema. Só não quero correr o risco de falar besteira, tá, vereador? Só para... Tá. E depois que você me falar, Renato, eu também vou pedir para você enviar por escrito para a secretaria dessa comissão. Então, tá ok, eu só queria dividir com vocês. Vocês acabaram de aprovar um requerimento que eu tive a oportunidade do iFood referar tudo isso. Eu tenho um contrato de confidencialidade com eles. Tá? Eu posso garantir com vocês, eu não posso por lei mesmo, porque eu não estou ferrado com eles, mas o que eu posso garantir é, se enviarem para a comissão, afirmar ou não se esse é o relatório que efetivamente a gente fez. Tá? Então, com o maior prazer, eu me disponibilizo para a comissão para falar, putz, é isso daqui mesmo. Assim que eles enviarem, cumprindo o requerimento, eu faço isso com o maior prazer. Mas eu tomo uma multa do tamanho do mundo se eu enviar para eles aqui. Mas eu estou à disposição para responder qualquer pergunta referente ao que vocês fizerem sobre o relatório. Tá, deixa eu só te explicar uma coisa antes da gente continuar as perguntas, senhor Renato. Tá bom. Aqui nessa CPI, a gente tem... A CPI é um instrumento legal. Claro. Né? E que a gente consegue reafirmar o interesse público como interesse que sobrepõe a todos os outros. Claro que o senhor vai estar protegido, né? A gente assina termos de confidencialidade quando algumas informações são trazidas a nós. Então, desde que as empresas começaram a vir nessa CPI, alguns dados elas não conseguem falar numa sessão, por exemplo, Perfeito. aqui no microfone. Mas elas trazem, né? Trazem que seja num disquinho, numa mídia impressa, enfim. São diversos tipos de dados que elas nos entregam e nós, vereadores, nos comprometemos a não espalhar essa informação. Muitas vezes por algum tipo de sigilo comercial, enfim. Claro. Mas o nosso interesse público se sobrepõe. Então, eu vou repetir. Eu vou pedir para o senhor trazer para a gente, mesmo que o senhor não possa dizer aqui, mas trazer para a gente, para a Secretaria da CPI, sob o nosso compromisso de sigilo. Eu estou super à vontade, eu só vou pedir um requerimento oficial da CPI depois que me proteja sobre isso. Eu não tenho absolutamente... Estou aqui de coração aberto, tá? Eu só não quero ser processado depois pelo cliente, mas com o maior prazer, vocês mandam o requerimento, eu envio imediatamente para isso, o advogado envia imediatamente para isso. Eu estou tentando achar se tem a divisão aqui por praça, e pedindo para o meu time, caso não tenha aqui, para dizer exatamente quantos tem em São Paulo. O que eu posso dizer é que é no mínimo 1/6 da amostra, porque a gente divide objetivamente por praça. Mais, né? Então é no mínimo menos de 20%, 18% dos 2.000 e poucos entrevistados por praça. E qual a formação do senhor mesmo? Eu sou publicitário. E o senhor, enquanto um publicitário que está há 20 anos no ramo de pesquisa, o senhor diria que mesmo se for 18%, que seria a possibilidade mais baixa desses 2.600, se essa amostra ela consegue dar a verdade em relação às condições de trabalho? O senhor, enquanto, digamos que quase que um estatístico, assim, o senhor diz para a gente dessa CPI, se mesmo se for 18%, se traz uma verdade, se dá para ter um olhar geral sobre as condições de trabalho, sobre as horas de trabalho, enfim, sobre todas as informações que a pesquisa busca com base nessa amostra, se ela traz uma veracidade. Eu vou tentar explicar tecnicamente, tá? Vamos pegar uma pesquisa eleitoral, que todo mundo está falando nesse momento da eleição. Se eu entrevisto 2.000 pessoas distribuídas universalmente pelas cidades e pelos estados do Brasil, eu tenho uma margem de erro de aproximadamente 2%. Se eu faço um recorte dessa pesquisa para o estado de São Paulo, por exemplo, nessa situação de pesquisa eleitoral,
eu tenho aquilo representa o Estado de São Paulo? Representa, mas com uma margem de erro maior. Então, o que muda nesse recorte de pesquisa é que a margem de erro, nessa pesquisa eleitoral, por exemplo, deixa de ser de 2%, e passa a ser de 5%, de 10%, depende da amostra. Tá? Eu consigo, com o maior prazer, disponibilizar para a CPI o quanto que seria essa margem de erro que a pesquisa aponta. Então, é possível ter, representa São Paulo, mas, por exemplo, com uma margem de erro, estou chutando aqui, eu vou dar o número exato para vocês, mas de 10%. O que significa, por exemplo, que algo como 20% e 40%, estatisticamente, no limite da margem de erro, seria a mesma coisa, tá? Para eu fazer isso. E antecipando aqui, como pela matéria da pública os números são muito discrepantes, provavelmente passaria dessa a margem de erro não responderia a essa discrepância pela informação pública que eu levantei aqui, ou seja, por mais que a margem de erro seja maior, ela não chegaria a essa diferença apontada pela matéria. O senhor está dizendo, então, porque assim, a matéria, ela aponta uma margem de erro. A margem de erro geral da pesquisa. A margem de erro geral da pesquisa vale contando todas as praças. Se eu vou pegar uma praça só, por exemplo, no estado de São Paulo, como na cidade de São Paulo, como o vereador colocou, isso representa sim a cidade de São Paulo, mas a margem de erro sobe. Por quê? Entendi. Porque eu entrevistei menos gente. Tá. Né? A margem de erro sai de acordo com o número de entrevistas. Como essa margem de erro é calculada sobre o total, os 2.640 no caso geral, os 1.600 e pouco no caso da pesquisa online, essa margem de erro vai aumentar. Então não seria mais 2,5 pontos. Não, é o que eu estou pedindo para o meu time calcular aqui para você. Tá, eu gostaria de saber, porque só para a gente entender aqui, né? A pesquisa que foi revelada pela agência pública, que seria a pesquisa dos senhores, ela tem uma margem de erro declarada de 2,5 pontos percentuais. Do universo total, né? Do universo total, nacional. Né? Perfeito. Se a gente colocar para São Paulo, aumentaria, é isso que o senhor está dizendo, aumentaria a margem de erro. Perfeito. Mas ainda, acho que dá para dizer que ainda colocaria de uma forma mais ou menos verossímil a situação dos entregadores da cidade. Não seria uma margem de erro maior. Então, usando novamente o paralelo da pesquisa nacional, se eu entrevisto os 10 mil pessoas, a minha margem de erro cai de 2 mil para... de 2% para 1,5%. Se eu entrevisto 400 pessoas, a margem de erro é de 5%. Tá? Só a título de exemplo. Então, sim, representa dentro dessa margem de erro naquele momento em que a entrevista foi feita. Tá. Todos esses dados, doutor Renato, são muito importantes para nós. Claro. Muito interessantes. Em especial, os dados que trazem a pesquisa que os senhores produziram em relação a São Paulo. Né? Eu vou pedir também que o senhor envie, num prazo de 5 dias, aqui para essa CPI, toda a estruturação dessa pesquisa. A estruturação, os resultados, o relatório, que você mandou para o iFood, que você mande para a gente. Beleza, vocês vão mandar o ofício, eu encaminho e consigo com o maior prazer. Sim. A gente vai assegurar o senhor, do ponto de vista jurídico, assim, eu não consigo dizer, o iFood não vai querer, sei lá, ter alguma retaliação jurídica com o senhor. Mas o que eu posso te dizer é que o interesse público aqui sobrepõe essa CPI. Eu acho que vai ser muito tranquilo, qualquer entendimento jurídico, que o interesse aqui é o prioritário. Vereador, é do meu interesse esclarecer a CPI e os dados da pesquisa. A gente trabalha com isso há 20 anos. Não interessa deixar de divulgar absolutamente nenhum dado para a CPI. Com o maior prazer eu farei isso. Tá. Me parece que eu estou falando com o jurídico que como você já está oficiado, você já está com essa segurança. Assim, porque você foi oficialmente chamado por essa CPI, né, para depor, enquanto depoente. Então, por isso, você já está resguardado. Ficou mais seguro. Sim, então, no prazo de 7 dias, você envia. Mais algumas coisas que eu queria perguntar para você. Se o senhor não ficar à vontade para dizer agora, eu também vou pedir que o senhor envie no prazo de 7 dias. Mas vamos lá, vou tentar. Vamos lá. Quanto o iFood pagou para a locomotiva? Eu posso responder nessa mesma data, porque simplesmente não sei. Eu não sei de cabeça, a gente tem mais de 80 clientes por ano. Eu não sei o valor exato, eu não quero correr o risco, mas tenho certeza que poderemos fornecer o valor da total pago da pesquisa. Tá. Eu posso dizer o seguinte, as médias gerais dos nossos estudos vão em torno de R$300 mil.
R$300 mil por pesquisa. Por pesquisa, por trabalho, tá? Então tem vezes que você tem pesquisa, tem duas pesquisas. Como esse caso do iFood, a gente fez um online e fez um presencial. Eu arrisco dizer, dando o número exato nesses 7 dias que a senhora me concedeu, que foi de R$300 a R$500 mil, não passou disso. Tá, 300 a R$500 mil as duas pesquisas. Tá. E só sobre os resultados das pesquisas, que ainda não cheguei nessa parte. Com o maior prazer. As pesquisas que foram feitas em campo e a pesquisa online tiveram resultados parecidos? As perguntas não eram as mesmas, então, em estrito senso, eu não posso dizer, tecnicamente, eu não posso dizer que os resultados são tão parecidos. O que eu posso dizer é que eu não tenho... quando nós vamos a campo, nós falamos com entregadores que efetivamente estão nessa atividade, naquele momento. Ou seja, eles estão trabalhando naquele momento e respondendo naquele momento. É muito diferente de uma pesquisa em que você dispara online e só responde quem quiser. Tá. Eu vou dar um exemplo. Se a gente faz uma pesquisa sobre times de futebol, respeitando o universo de time de futebol, eu vou saber quantos % dos brasileiros torcem para o Corinthians, para o Palmeiras, para o último jogo do Palmeiras, que foi bastante divertido. Se eu faço uma pesquisa online, só vai responder quem quiser que torceu no Palmeiras. Certo. Então, no caso dessa pesquisa online para time de futebol, quem é que vai responder sobre que time que torce? Os mais engajados de futebol. Certo. Tá certo? Então, quem gosta mais de futebol respeita, em geral, responde mais pesquisas sobre esse tema. Entendi. Então, existe uma diferença... Tá, não entendi. E sobre os resultados da pesquisa feita em campo? Só para dar um outro exemplo. Pode dar. Pesquisa eleitoral feita por telefone tem um resultado diferente de pesquisa presencial feita por telefone. Só um exemplo... desculpa, pesquisa eleitoral de intenção de voto por telefone tem um resultado diferente. E aí temos vários institutos de pesquisa que fazem de forma telefônica. Tem um resultado diferente da que faz de forma presencial. Que tem resultado diferente do que quando é uma URA telefônica, em que é um robozinho que liga para as pessoas. Então, sim, o método de coleta de informação interfere nos resultados que são apresentados. Certo. Além de ter que ser a mesma forma de perguntar, tá? Tá. E no caso da pesquisa feita em campo, né, que não foi feita de forma telefônica, enfim, ela é bastante, ela tem uma veracidade, né, bastante forte. Acho que tanto telefônica quanto presencial são que estatisticamente melhor representam esse universo. Certo. E o que a reportagem revelou em relação à pesquisa feita em campo, com os mais de 2.000 entregadores, é que essa pesquisa revela, né, com a margem de erro de 2,5 pontos percentuais, que 61% declaram trabalhar 7 dias por semana. O senhor confirma essa informação? Eu confirmo que essa é a informação da pesquisa online. Não foi da pesquisa presencial. Ah, é? Essa pesquisa... É verdade esse número é exato, mas se deu pela pesquisa online. Tá. Que também tem essa margem... Que foi a pesquisa disparada pelo iFood. E que é a pesquisa que tem uma margem de erro de 2,5 pontos percentuais. Essa margem de erro é um pouquinho menor, um pouquinho maior, porque é online, tá? A de 2.600 tem essa margem de erro, mas assim, não é maior do que 3.000, vereadora. Desculpa, não é maior do que 3%. Então não vai fazer diferença porque a senhora tá buscando, se me permite. Claro. Então ainda é uma pesquisa que tem uma confiabilidade forte, né? Ainda abaixo de 5% de margem de erro. Total. Só que, de novo, é uma pesquisa que representa um questionário de autopreenchimento, que é o online. O que é a diferença? No questionário que eu entrevisto as pessoas, um pesquisador nosso vai lá e pergunta diretamente para essa pessoa. Certo. Numa online, responde quem quer. Certo. É só isso que eu tô... tranquilo. Assim, em relação a gente faz um monte de pesquisa online, tá? Então, é meio prático de mercado fazer pesquisa online, não tem problema não.
Não, o método de pesquisa, eu não é exatamente o objeto de discussão Claro. aqui. O que a gente queria entender é se os diferentes métodos ainda, eles ainda conseguem garantir uma margem mínima de confiabilidade. O senhor está dizendo que sim. Que né? sim para o universo de autorrespondentes. Ok. Ok? Ok. Só para ser preciso tecnicamente aqui do que a gente está falando. Mas... Não, tranquilo. Perfeito. E sobre essa pesquisa online, o dado de que 47% dos entregadores trabalham mais de 10 horas por dia, também é um dado que foi comprovado pela pesquisa online? Um segundo só que eu te respondo exatamente, tá? Claro. Desculpa a cola. Sem problema, eu espero. Perfeito. São 32% de 10 a 12 horas e 17% mais de 12 horas. 17% mais de 12 horas, 32% de 10 a 12. O que dá 49% mais de 10 horas. Tá bom. Ok? Entendi. E o senhor falou sobre os respondentes. Qual é a garantia dos senhores que os respondentes são entregadores? Em geral, tem o processo de checagem. Como a gente não fomos nós que disparamos essa pesquisa, ele responde de forma online. Nunca vi ter fraude com relação a isso, não. E pelos números, não acredito que seja do interesse de quem aplicou os questionários terem mentido sobre os dados. Certo. Então, existe um sistema que garante que os respondentes são, de fato, entregadores. Perfeito. E existe algum tipo de termo de consentimento para responder à pesquisa? Para ele responder, ele só como ninguém é obrigado a responder essa pesquisa. Então, ele, ao responder, ele está consentindo que as respostas dele sejam computadas. Como nós não ligamos o respondente à resposta, que caso existisse isso, eu teria condições de afirmar que 100% foram de fato entregadores, eu não consigo, ele não pode assinar um termo individual com relação a isso, porque eu não posso saber quem respondeu, entendeu? Então, se ele tem um termo, eu saberia quem respondeu, eu não tenho condições de dizer isso. Mas o senhor diria que o iFood estimulou eles a responderem à pesquisa? Eu não tenho condições de afirmar isso. Não, ele estimulou no sentido de que eles dispararam. Tá? Certo. Então, se eu considerar isso como foi estímulo, e o estímulo foi feito pelo iFood, sim. Se eu dizer que o iFood deu algum tipo de benefício para quem respondeu, eu não tenho condições de afirmar. Certo. E eles dispararam pelo aplicativo mesmo? Você Sim, sabe? pelo aplicativo. Então, o entregador está ali fazendo suas entregas e no aplicativo apareceu para ele responder uma pesquisa. Isso. Entendi. Confere, é isso mesmo. Certo. E quando o iFood entrou em contato com vocês, da Locomotiva, para pedir a pesquisa, imagino que vocês tenham feito alguma reunião de apresentação, né, Claro. que o iFood tenha apresentado o interesse. Qual era o interesse deles? O que eles queriam saber dos senhores? É uma pesquisa bastante ampla, tá? Então, tinha uma gama de interesse, eu vou dividir aqui com vocês. Se eu pudesse resumir, era um raio-x do entregador, que é o que, no limite, o Instituto de Pesquisa faz. Né? Como o Fleury faz um exame médico sobre uma série de doenças, nós fazemos sobre uma série de assuntos. Né? Então, eles tinham interesse de saber a satisfação, tinham interesse de entender como é que estava o dia a dia deles. Vereadora, para só entender, eles perguntavam até qual era o sonho deles. Se formar na universidade, a ter a casa própria. Assim que for enviado para a CPI sob o sigilo lá que eles afirmaram, os senhores terão dado da íntegra da pesquisa. Mas era uma pesquisa bem ampla, que ia do sonho do entregador, o quanto que eles se sentiam atendidos ou não, se eles queriam mudar ou não de fonte de renda, que é um outro dado da pesquisa bastante interessante, que parte considerável não gostariam de voltar a trabalhar pela CLT, e aqui, vereadora... Quanto por
40% gostaria de voltar para a CLT? Eu já te digo. Mas é algo como 2/3 não gostariam, tá? Preferem o modelo. E aqui eu faço o diagnóstico, tá? Eu não entro no juízo de valor se essa afirmação é boa ou é ruim. Eu falei esse dado exatamente numa apresentação para o Instituto do PSOL recentemente. Eu fiz uma apresentação para o Instituto do PSOL, eu dei esse dado aproximado, eu já informo para a senhora, mas a maioria não quer, prefere o atual regime de trabalho do que o regime... É algo como 2/3, eu já te dou em 2 segundos o número exato. Tá, mas é algo em torno de 2/3. Sim. Isso é interessante, sabe por quê? Porque esse dado de que 2/3 gosta do modelo de trabalho sem CLT é um dado que os representantes do iFood constantemente trazem essa CPI. Então, pelo visto, esse dado foi coletado na mesma pesquisa que aponta que 49% trabalha mais de 10 horas por dia, que é um dado que o iFood omitiu. Na verdade, não omitiu. Ele trouxe um dado diferente em relação às horas trabalhadas por dia, ou seja, eles tinham acesso a todo o raio-x de entregadores nesta pesquisa e ainda trouxeram um dado diferente para essa CPI. Doutor Renato, o que o iFood nos falou, quando eles vieram para cá, é que a média de trabalho era de 60 horas mensais, não era isso? Que a média de trabalho era essa. Que grande parte trabalhava 6 horas por dia. Foi isso que foi dito aqui. E, assim, o que a pesquisa está revelando é que metade trabalha mais de 10 horas por dia. É isso que o senhor está dizendo. Sim, mas eu gostaria de poder explicar, tá? Claro. Como a pesquisa é de autopreenchimento, eu não sei exatamente de onde veio os dados do iFood. Se os senhores me apresentarem, eu com o maior prazer posso ver eventualmente se tem diferenças ou não tem diferenças com a nossa. A nossa pesquisa pegou a gente fazia uma pergunta direta, então essa é a primeira pergunta. Quem respondia era diretamente a pessoa que estava no campo trabalhando. Essa é um tipo de resposta. Eu não sei se primeiro o iFood foi uma pergunta que foi feito ou se era o que a gente chama de log, que é Eles pegam as informações tecnológicas que constam no aplicativo e, a partir disso, inferem o nome. Deixa eu explicar qual é a diferença que existe de uma para outra. Okay. Se a comparação foi com uma pesquisa, ou seja, que ele perguntou diretamente para as pessoas, o que deve ser considerado tecnicamente a pesquisa foi feita no mesmo campo, na mesma data, ou numa data próxima, ou não. A pesquisa foi... A pergunta, o enunciado da pergunta era o mesmo ou não era o mesmo. Estou falando na hipótese de ser pesquisa versus pesquisa, tá? Que é comparar banana com banana, maçã com maçã. Certo. E se o perfil dos entrevistados era exatamente o mesmo. Ou seja, eu perguntei de forma aleatória ou não. No caso do dado que o iFood forneceu para a CPI, não ser um dado de uma outra pesquisa deles, ser um dado de log, ou seja, um dado técnico que não tem margem de erro, por exemplo. É como se um controle de presença. Certo. Um controle de presença, quando a pessoa chega e coloca a senha dele, ou quando liga alguma coisa, ele é um controle técnico, não passa por outra pessoa. É o computador que te dá isso. E, a partir disso, você pode inferir número de horas, você pode inferir se é trabalho principal ou não, mas é inferir. Por exemplo, se o iFood não perguntou para as pessoas se era o trabalho principal ou não, eu não tenho condições de comparar com a minha pesquisa, nem ele de saber se era o trabalho principal ou não. Se essa pergunta não foi feita diretamente, se foi só uma informação de log, não tem como saber se é o trabalho principal ou não, porque ser o trabalho principal ou não depende de horas. Vou dar um outro exemplo. A pessoa está empregada e trabalha 3 horas por dia, 4 horas por dia num aplicativo, seja ele qual for. Se essa pessoa ficar... Então, quando ela está com emprego formal, na hipótese do salário dela ser maior do que o que ela tira nessa renda, o aplicativo não é a principal fonte de renda, é uma fonte secundária.
Se essa pessoa ficou desempregada, automaticamente a renda do aplicativo passa a ser a renda principal, mesmo que ele diminua o número de horas trabalhando, porque ele deixou de ter aquela principal fonte de renda principal, né? Então sobra para isso. Para eu responder exatamente isso, eu precisaria entender tecnicamente como foi esse dado de 60 horas que o iFood falou. Por que isso? Porque se eles consideraram os ativos, ou seja, todo mundo que, por exemplo, na última semana estava logado, provavelmente o número de horas trabalhadas e de dias trabalhados será maior. Se eu considerar os que começaram há 2 meses atrás, o dado de log de 2 meses atrás, como tem uma rotatividade grande, provavelmente o número de horas trabalhadas será menor. Então eu não sei afirmar isso porque são métodos de pesquisas diferentes e que depende da quantidade de horas que foram logadas para saber isso. Doutor Renato, eu não descarto que o iFood tenha algum outro tipo de fonte de informação, mas o que eu preciso confirmar, e o senhor me confirmou, é que essa pesquisa que os senhores fizeram, que tem uma margem de erro de menos de 5%, foi entregue à empresa no começo de 2021, certo? Eu afirmo, sem absolutamente nenhum medo de errar, que o iFood, no início do ano, teve acesso em 2021, teve acesso a essa pesquisa e com consciência dos resultados feitos numa pesquisa online de alto preenchimento, em que se perguntava diretamente qual era o tempo de trabalho, se era ou não renda principal. Entendi. Com essas considerações técnicas que por favor, conste no depoimento. Certo. Só mais algumas perguntas eu vou passar para os meus colegas. Sobre os questionamentos presentes, tanto na pesquisa de campo quanto na online. Eles têm alguma parte da pesquisa que fala sobre acidentes? Quanto eles já tinham se acidentado? Já aconteceu alguma vez? Deixa eu perguntar para o meu time até o final da sessão, eu te digo. Tá. Eu estou falando diretamente com o meu time que... no melhor interesse público aqui. Tá. E o seu time está assistindo ao vivo essa CPI? Eu espero que sim, tá? Meu time. Eu só tô... Eu passei o link agora entrando na CPI, que eu não tinha o link da... Tá. Eu passei para ele. Acidente de trabalho, né? Acidente de trabalho, né, vereadora? Isso. Eu estou tentando levantar lá, mas de qualquer jeito, por favor, no ofício que vocês vão me mandar, solicite isso que eu envio imediatamente. Eu já pedi para o meu time aqui, mas se por acaso eles demorarem para me responder, é só mandar nesse ofício que eu respondo nos 7 dias sugeridos pela senhora. Certo. E sobre mais alguns aspectos das perguntas. Se a senhora me permite, foram 2 pagamentos em 2020, abril e maio, e outro em 2021, que foi pago em outubro. Tá? Eu estou perguntando os valores aqui. Eu sei as datas de pagamento para... Pagou em 2020. E outubro de 2021, tá? Foram 3 pagamentos. Tá. Eu queria, na verdade, entender, Renato, também, só para finalizar, se as perguntas, elas falam, se dentro delas tem algo sobre acidente de trabalho, que eu vi que você está vendo com a sua equipe, se tem algo sobre acesso à alimentação, por exemplo, quantas vezes faz refeição por dia, entendeu? Perfeito. Coisas ligadas ao cotidiano do trabalho. Se existe isso, né? Isso é uma coisa que eu queria que você visse com o seu time. É possível? Super possível, claro. Perfeito. E você consegue dizer para a gente até o final da CPI? Espero que sim, vereadora. De qualquer forma, como a sessão aprovou
o requerimento de todos os dados de pesquisa, os senhores terão acesso ao questionário. É isso que eu E queria. ao ter acesso ao questionário, os senhores saberão exatamente cada uma das perguntas que... Perfeito. E os que resultados? foram feitas. Por favor, em tese sim, né? Ao iFood responder a esse requerimento, os senhores terão acesso a tudo isso e... Não depende da resposta do iFood. Tudo Assim, bem, é só por conta do requerimento que foi aprovado. Mas, com o maior prazer, a minha equipe vai dizer o que tem e o que não tem nessa história toda. Ok, mas é isso. O senhor sendo oficiado para nos entregar essa pesquisa, esse relatório, o senhor já está coberto com tudo que a gente pode cobrir o senhor Claro. de segurança jurídica. Muito tá obrigado. Bom? Imagina. E só para finalizar, uma pergunta, não sei se o senhor já sabe aí, também relacionado ao conteúdo da pesquisa. Fala alguma coisa de valores, de remuneração? Fala. Tem na pesquisa. Isso eu lembro que tem. Claramente, a gente tem a renda média, tá, pago pelos diferentes tipos de aplicativo. Eu tenho absoluta certeza que esse dado nós temos no dado. Não a renda que ele recebe por corrida, a renda mensal que ele tira, que eles têm. Isso eu tenho. O senhor lembra do dado? Um segundo só, que esse eu tenho anotado. Oba. Omar, me manda, por favor, os dados das rendas diferentes do que tem. Não tem mais rápido do que eu sair escrevendo para vocês. Esse dado acho que está no relatório do presencial, se não me engano. Certo. E agora a última pergunta mesmo. Tem alguma parte da pesquisa que faça um bloco comparativo com outros aplicativos? Porque eu sei que muitos entregadores trabalham para vários aplicativos. Eu não sei se para todas as perguntas, mas para algumas deve ter sim, e nesse ofício, por favor, acrescente e solicite Vamos isso que a gente envie o que precisar. Tá ótimo, é isso. Obrigada, senhor Renato. Vou passar para os meus colegas e te agradeço aí a sua disposição, a sua disponibilidade. Um prazer, vereadora. Muito bem. Com a palavra agora, o nobre vereador, doutor Sidney Cruz. Muito obrigado, presidente. Primeiramente, quero cumprimentar Vossa Excelência, a nobre vereadora Luana Alves. Parabéns pelas perguntas, como sempre, buscando informações importantes para esta CPI. Cumprimentar aqui nosso amigo Marcelo Tanuri, sempre presente, doutora Luciana, está de volta, todos que nos acompanham presencialmente, pelas redes sociais e pela TV Câmara. Senhor Luiz, representante do TCM, muito obrigado pela presença. É muito importante o acompanhamento do TCM aos nossos trabalhos. Senhor Renato, gostaria de agradecê-lo pela participação e também parabenizá-lo pelo espírito colaborativo. Infelizmente, alguns representantes de outras empresas vieram a esta casa e entraram mudo e saíram calados. Isto é uma pena. Eu acompanhei aqui as respostas de Vossa Senhoria e percebi que as perguntas foram todas voltadas ao iFood, ao relacionamento empresarial entre a empresa locomotiva e o iFood. Eu gostaria de fazer algumas perguntas para tentar entender um pouco mais dos trabalhos e da dinâmica da empresa que Vossa Senhoria representa. Vossa Senhoria poderia falar um pouco sobre quais trabalhos o Instituto Locomotiva desenvolve na área de aplicativos? Com prazer. A gente faz muitas pesquisas relacionadas a bancos, né? O que a gente... aplicativos bancários. Todos eles para entender o uso do consumidor, se ele prefere, a comparação se ele prefere usar o banco tradicional ou o banco
banco normal. A gente faz pesquisas com consumidores para entender se ele prefere comprar num aplicativo A de vendas ou no aplicativo B. Eu estou falando de aplicativos que a gente chama de marketplace, vereador, que é um aplicativo que tem várias lojas e consegue vender para várias pessoas. Sobre entrega, nós só temos o iFood como cliente, tá? Então, aplicativo tem vários conceitos. Então, tem aplicativos como o Mercado Livre, que são aplicativos ligados ao processo de compra. Tem aplicativos como a categoria que o Nubank, em específico, não é para o Nubank, mas assim, como de banco, que daí é o interesse maior de consumidor. Sobre aplicativos, sobre perguntas diretas com entregadores, é só o iFood. Sobre aplicativos de entrega, a gente fez para o movimento Fair Work, por exemplo, mas o entrevistado não foi o motorista. Tá? O entrevistado foi a opinião que a população tem sobre os aplicativos. Além do iFood, a empresa de Vossa Senhoria não prestou serviços para o 99, para Uber, essas outras empresas, OTTCs, que estão sendo aqui objeto de investigação? Não sobre esse tema. Tá? Para o Uber, como eu disse no início da CPI, nós trabalhamos para assuntos ligados a racismo, a violência contra a mulher, não sobre utilização, entrega. Não sei se é do interesse do senhor, mas, por exemplo, nunca fizemos nada para o Uber Eats, tá? Que seria um paralelo que é objeto da CPI. O Instituto Locomotiva atende o poder público? Vereador, eu adoraria atender o poder público, mas é uma luta, né? Então, a gente não... Tem todo um processo de preços e tudo que dificulta. Não atendemos o poder público. Mais próximo que nós atendemos o poder público é o SEBRAE. São os SEBRAEs estaduais, ligados a estudos sobre micro e pequenas empresas, tá? Acho que é o mais próximo do poder público que nós desenvolvemos trabalho. Obviamente, a empresa realiza pesquisas, correto? Perfeito, como o Ibope, Datafolha e todas as outras. Essas pesquisas são públicas? Algumas são, outras não. As públicas, onde podemos encontrar os resultados dos trabalhos? No site. Então, todas as pesquisas públicas estão publicadas no nosso site, www.ilocomotiva.com.br. Tem uma aba escrito Estudos. Com base na experiência dos trabalhos desenvolvidos pelo Instituto Locomotiva, vocês notam uma responsabilidade social por parte das empresas de aplicativos? É possível colaborar com esse tipo de afirmação ou não dessas empresas? Todos os nossos clientes trabalham, sim, com nível de responsabilidade. Eu já vi... eu vou dar um exemplo concreto. Eu já vi... nós já fizemos pesquisas com interesse de saber, por exemplo, quais são as medidas sanitárias que protegem contra o Covid-19. Tá? Relacionados à entrega, se sentem seguros ou não se sentem seguros relacionados ao Covid-19, que medidas gostariam de ter, distribuição de álcool em gel, de kit de higiene. Eu considero isso do interesse público, né? Relatos de casos de machismo, né? Ou de assédio. Eu vi as empresas preocupadas em ter esses números, em ter esses dados, para, de alguma forma, desenvolver políticas. Considerando isso interesse público, sim, eu responderia que sim, eu enxergo que essas empresas têm essa preocupação. Já que o senhor trouxe à baila, mencionando os problemas relacionados aos aplicativos, assédios, roubos, sequestros e outros crimes, o que vocês constataram sobre essa triste realidade? Olha... Vou usar pesquisas nossas que são públicas, tá? Que estão disponíveis no site, inclusive. Os trabalhadores do aplicativo não estão protegidos como nenhum cidadão, estão tão protegidos quanto o restante dos cidadãos brasileiros com relação à violência. A violência, infelizmente, é uma realidade que tem no Brasil. Nós
já fizemos uma série de pesquisas sobre casos de machismo ou casos de preconceito racial, em que a população brasileira relata esses casos. Os entregadores fazem parte da população brasileira, portanto, estão sujeitos a esse tipo de ação. Assim como na criminalidade, é que nós não temos pesquisas externas sobre criminalidade, vereador. Então, eu não sei dizer quantas pessoas já foram assaltadas no Brasil, por exemplo, mas eu imagino que quanto mais exposto na rua, mais sujeito a alguns desses tipos, mas não... eu não sei te dizer se o entregador de pizza registrado com carteira assinada tá mais ou menos sujeito a um assalto do que um entregador de aplicativo que não possui nenhum tipo de registro. Eu não tenho essa informação, tendo a entender que estão sujeitos da mesma forma às violências da sociedade brasileira. O senhor pode afirmar, referente às empresas, quando procuram o trabalho da consultoria do Instituto Locomotiva, estão preocupadas com a melhoria dos serviços prestados ou apenas com o aumento da margem de lucro? Eu considero que o aumento das margens de lucro decorre da melhoria dos serviços prestados. Então, ela quer saber as duas coisas. Ela quer saber como melhora os serviços. Isso, imagino eu, que numa empresa que visa o lucro, leva a aumentar como decorrência do entendimento dos seus consumidores e dos seus colaboradores, um aumento do lucro. Eu não vejo contradição, vereador, entre as duas afirmações. Eu sei que a minha colega Luana Alves já fez algumas perguntas nesse sentido, porém eu gostaria de reforçar aqui, na mesma linha da questão anterior que Vossa Senhoria acabou de responder. Existe preocupação das empresas de aplicativo com a melhoria das condições de trabalho dos seus colaboradores? Eu não faço parte da direção e do board dessas empresas. O que eu posso dizer é que, por perguntas que nos pediram para elaborar, tem. Né? Então, se ela pergunta se ele se sente seguro ou não e quais medidas sanitárias ele teria para proteger do Covid, eu imagino que ele está preocupado com as condições de saúde, mas isso é uma inferência minha, vereador, por conta das perguntas que se coloca no questionário. Acho que se pergunta se os vereadores têm, se os entregadores têm interesse em continuar colaborando com os aplicativos ou não. Eu imagino que existe uma preocupação com as condições dele, e se é grande o número de pessoas que deixa de querer trabalhar por um aplicativo, é interesse deles manter o interesse ativo desses entregadores, na medida que a concorrência por aplicativos é muito grande. Pela forma como Vossa Senhoria se apresentou a esta CPI, me parece uma pessoa séria. Obrigado. Com histórico de envolvimento na área social. E com base nisso, eu gostaria de perguntar a Vossa Senhoria como vocês avaliam as condições de trabalho dos profissionais que estão usando aplicativos para ofertar serviços. Aí eu falo de motoboys, Uber e etc. Eu, pessoalmente, essa é uma opinião pessoal minha, acredito em duas coisas. Que políticas públicas devem ser feitas de acordo com a demanda também. Ou seja, o que esses entregadores querem? Né? E nesse sentido, o que a pesquisa constatou é que tem muita gente que não quer voltar no regime tradicional. E as nossas pesquisas já apontaram as razões para isso. Né? Eles não querem ter um controle de horário, por exemplo, que não permita buscar a filha na escola, ou que não permita almoçar dentro de casa. E nesse sentido, por exemplo, o trabalho por aplicativo é um trabalho que melhora com relação a esses pontos que eles consideram importante, a sua condição de geração de renda. Agora, eu, pessoalmente, acredito que tem que ter algum tipo de regulamentação. É uma opinião pessoal minha. Não dá para não ter regulamentação sobre isso.
Mas eu também acredito que deva ter regulamentação sobre várias coisas que protejam todos os grupos minorizados. Eu falo isso, por exemplo, dos grupos que não são fumantes. Se a gente não pode hoje fumar aqui nesse plenário, é porque tem uma legislação que nos proíbe de fumar nesse plenário. Isso é um tipo de regulamentação, como é o uso de cinto de segurança, como é uma necessidade de uma carteira de motorista especial para quem é motorista de transporte. Então, eu pessoalmente acredito que sim, é função do Estado promover regulamentações que protejam esses grupos minorizados. Isso não necessariamente significa se enquadrar nos grupos da CLT, porque a realidade mudou muito e, como as nossas pesquisas apontaram, o número de pessoas que passaram fome no Brasil poderia ser maior se esse tipo de atividade não existe. Eu queria que isso, por favor, ficasse registrado nas atas da CPI. A regulamentação é necessária, por um lado. Por outro lado, o modelo dessa regulamentação não cabe a mim dizer, eu só, do ponto de vista de opinião pessoal, acho que tem que ser considerado a opinião dos próprios entregadores com relação a isso, e a nossa pesquisa dá bons sinalizadores de quais são os elementos importantes para eles. Eu compactuo e do mesmo entendimento com relação à regulamentação, principalmente dessas atividades que atendem os menos favorecidos. Não estou querendo ir contra o resultado da pesquisa, já que o senhor mencionou que são 2/3 dos trabalhadores que preferem a forma como se encontra essa atividade ou essas atividades. Em torno de 2/3, tá? Porque 2/3 do estrito senso é 66%. Perfeito. Eu estou pedindo o meu número exato, só para não... Perfeito. Porém, eu gostaria de registrar que, infelizmente, esse é um resultado da forma como apresentam essas atividades, iludindo esses trabalhadores, como, por exemplo, que eles são autônomos e donos do seu próprio negócio, quando, na realidade, eles são submissos a um sistema imposto de cima para baixo, sem direito à contestação. Então, eu gostaria aqui também já de deixar consignado meu entendimento completamente contrário, até mesmo a esta pesquisa. Eu acho que nós teríamos aí que fazer um trabalho de conscientização de forma muito didática, abrindo um diálogo com essas categorias, para que essas pessoas, para que esses trabalhadores possam entender efetivamente onde eles foram enquadrados por essas empresas. Para finalizar, senhor presidente, eu tenho mais 2 perguntas e gostaria de aproveitar a expertise de Vossa Excelência. Quais são as deficiências, ao seu ver, da legislação municipal relacionadas aos aplicativos? Eu não conheço a legislação municipal relacionada aos aplicativos. Posso responder alguma pergunta específica que os senhores me informem sobre a legislação, mas eu não tenho a menor ideia de qual é a legislação municipal relacionada ao aplicativo. Eu fiz a pergunta no sentido, já que Vossa Excelência teve um contato profundo com a categoria nessas pesquisas, foram 2, né? Foram 2 pesquisas realizadas. Eu tentei buscar aí alguma informação útil. Mas se o vereador me disser algum item específico que está previsto em lei, eu talvez tente responder, mas eu não conheço, sinceramente, nada da legislação municipal relacionado à pesquisa. Na realidade, nós temos poucas ou quase nada referente à legislação municipal com essas categorias. Nós estamos aqui nos deparando, temos alguns projetos em trâmite na casa. Por fim, no que se refere à arrecadação de tributos, eu não sei se o senhor também vai ter possibilidade, condições de apresentar, contribuir com algumas informações referentes a esse tema. No que se refere à arrecadação de tributos, alguma sugestão de aperfeiçoamento ou de criação, já que nós temos poucas legislações aqui no âmbito municipal? Vereador, eu acredito que todo mundo tem que pagar imposto. Basicamente é isso, que todas as atividades têm que ter remuneração de impostos, na medida em que
é o Estado que provém uma série de serviços públicos. Eu posso afirmar que, do ponto de vista pessoal, é isso. Se o vereador me permite, um dos dados que a vereadora Luana me perguntou, que era a renda média, aqui a minha equipe já enviou. A renda média entre os entregadores que trabalham exclusivamente... não, desculpa, não tenho exclusivo. Entre os entregadores de aplicativos é de R$ 2.154 declarado na nossa pesquisa presencial, lembrando que a pesquisa presencial é aquela que considera estatisticamente uma amostra aleatória. Então não é que responde quem quer, é que nós vamos diretamente com o nosso pesquisador colocar isso, e isso corresponde a prática quase o dobro do salário mínimo em vigor. Muito obrigado, senhor Renato. Novamente eu quero agradecê-lo pela contribuição. Obrigado, presidente. Satisfeito. Obrigado, vereador. Claro, presidente. Pela ordem, nobre vereador Marlon Luz. Obrigado, presidente. Só gostaria de parabenizar o Renato Meirelles pela colaboração com essa CPI, né, por não ter trazido um habeas corpus, né, assim como a doutora Luciana e o doutor Marcelo Tanuri também não trazem habeas corpus, HCs aqui, né. Gostaria de parabenizá-lo pela colaboração aí com essa CPI. Sem mais, obrigado. Obrigado, vereador. Senhor Renato Meirelles, mais duas perguntas também. Bom, recolhimento então de ISS pelo trabalho da empresa, tudo recolhido, tudo direitinho? Por favor, né, vereador? Vê lá, hein, porque estão com os auditores aqui. Por favor. Então... Vamos dar uma checadinha, às vezes ficou algum mêsinho sem pagar, né? Viu? Vereador, podemos chegar com o maior prazer, eu estou absolutamente tranquilo com isso. Nós trabalhamos com rigor dos dados, inclusive com os dados de impostos. Tá, falando em rigor dos dados, na pesquisa não vi, talvez vocês perguntarem para aquele condutor se ele está feliz com o que ele ganha. Teremos esse dado na pesquisa, eu mando se ele considerava que é justo ou não é justo. Se não me engano, era mais ou menos essa a pergunta. O que eu posso inferir, vereador, é que se a maioria não quer voltar para o regime, existe um grau de satisfação maior do que o grau de insatisfação com relação ao trabalho. Agora, nós já fizemos várias pesquisas para clientes diversos sobre grau de satisfação. E eu nunca vi alguém estar morrendo de amores pelo trabalho que desenvolve. Né? Provavelmente, se a gente perguntar para os servidores da Câmara, tem um grau de satisfação grande, mas não é a totalidade de todos eles. Muito bem. E com referência também a plano de saúde, alguma coisa parecida que as empresas oferecem, foi feita alguma pergunta? Quando a gente vê o tipo de preocupação que existe, vereador, a maior preocupação é relacionada a como se manter a renda caso sofra um acidente, por exemplo, vereador. Coisas que os microseguros poderiam oferecer, microseguros de acidentes pessoais, né? Ou de o que fazer se roubam a moto. Acho que é natural que se avance a legislação sobre esses atores. Eu nunca vi nenhuma declaração de empresas de aplicativos contrárias a que se melhore as condições de prestação de serviço desses profissionais que são intermediados pelas operadoras. Mas, respondendo diretamente, não é a principal... imagino que não seja a principal preocupação. Pergunta até fácil, porque, imagina, as empresas de aplicativo se construírem aí nos próximos 3 anos, um hospital referência gigante como o Hospital das Clínicas, ainda é de graça para eles. Claro. Pelo que tudo, a prefeitura, o município, o estado absorve de pessoas acidentadas. Mais uma razão para recolher imposto. Não tenha dúvida. Agora eu lhe pergunto, a sua empresa fez algum trabalho para Firework? Fez. Sim. Exatamente. Foi para que empresas? O Firework é um movimento internacional ligado à Universidade de Oxford que entende novos modelos de trabalho.
E esse é um relatório público, vereador, eu tenho o maior prazer de encaminhar para a CPI, não tenho um contrato de confidencialidade com relação a isso, e perguntava para os moradores adultos da cidade de São Paulo qual era a opinião deles relacionados às condições de trabalho dos entregadores. E existe na opinião pública, então é uma pesquisa de opinião, um entendimento majoritário que é necessário melhorar as condições de trabalho. Mas, de novo, não é uma pesquisa comparável à pesquisa desenvolvida com o iFood, porque a pesquisa do iFood, vereador, nós perguntamos para os entregadores. A pesquisa do Fair Work é uma pesquisa feita com a população, né? Então, são universos diferentes. Por exemplo, se eu faço uma pesquisa com jovens sobre o que eles acham deles mesmos, ou se eu faço uma pesquisa da população sobre o que eles acham dos jovens, tá? Só para trazer um paralelo. Nesse trabalho que vocês fizeram, tem as pontuações, correto? Das empresas? Nos trabalhos... Notas que eu nem acho que vou divulgar, vou ficar... Ok. Porque está impresso aqui o trabalho. Claro. Aliás, achei um belíssimo trabalho. Muito obrigado. Mas de aproveitamento das empresas, imagina, algumas 0. 0 é 0. 0 a 0. A melhorzinha, 2. Olha, é de assustar. Eu vou me debruçar um pouquinho, só algumas páginas, ainda no dia de hoje, até para depois faço um comentário, até vou me dirigir à locomotiva, a Renato Meirelles. Mas quanto tempo demorou essa pesquisa? Foi uma pesquisa longa, essa pesquisa nacional, porque implica em trazer. O prazo do campo está, se eu não me engano, na segunda página do relatório, que tem a data exata, né, praxe colocar a data de realização do campo. Vereador, se o senhor me permite algum... Não, tem os índices aqui, né? Não é isso? A gente, no mesmo lugar que diz o número de entrevistados, tem a data do campo de pesquisa. Sim. Só para não correr nenhum risco de dar alguma informação errada para a CPI. Mas, de qualquer maneira, não vou fazer nenhuma pergunta em cima desse tema aqui. Já fiz, queria saber, a Luana foi fundo nas perguntas. Você tem algumas coisas que vai nos enviar? Tem sigilos aí que nós estamos fazendo análise. O nobre vereador, doutor Sidney Cruz também, Marlon Luz também ficou atento. Eu acho que é bem assim. Bom, de qualquer maneira, quer falar alguma coisa? Não, só se o vereador me permitir, tá. Que é uma explicação técnica, tá, sobre diferentes tipos de pesquisa. O que difere uma pesquisa da outra? Universo entrevistado. O que é um universo entrevistado? Qual é as regiões, cidades ou regiões da cidade que essas pesquisas foram feitas? Né? Então, uma pesquisa nacional não pode ser comparada com uma pesquisa estadual. Usando um paralelo com pesquisa eleitoral novamente. Se eu fizer uma pesquisa em Porto Alegre, o presidente Bolsonaro lidera a pesquisa de intenção de voto. Se eu fizer uma pesquisa no Recife, o ex-presidente Lula lidera a pesquisa no Recife. Então, o universo tem que ser o mesmo. A segunda questão é que a pergunta tem que ser a mesma. Ou seja, o jeito de perguntar tem que ser rigorosamente igual para eu comparar uma pesquisa com a outra. E isso vale mesmo se a pesquisa for aplicada pelo mesmo instituto. Então, se o Datafolha não perguntar da mesma forma em uma pesquisa realizada agora, que ele perguntou de uma pesquisa realizada há 6 meses atrás, rigorosamente eu não posso comparar um resultado pelo outro. Então, o universo são as cidades que foram comparadas, eu não posso comparar São Paulo com o Brasil. Quem foi entrevistado? Então, uma coisa é uma pergunta para os entregadores, outra para os entregadores só do iFood e outra com a população
geral, se o texto da pergunta foi rigorosamente o mesmo e se a data das pesquisas são rigorosamente o mesmo. Uma explicação técnica, se os senhores me permitem, rápida. O que é o intervalo de confiança? Os senhores, nas pesquisas eleitorais, devem entender isso. A margem de erro é calculado por um universo de confiança, que em geral é de 95%. Significa que, se eu fizer 95 pesquisas exatamente iguais e exatamente na mesma data, se eu fizer 100 pesquisas exatamente iguais na mesma data, com o mesmo número de pessoas, em 95% delas eu terei um resultado dentro dessa margem de erro. Em 5% delas eu terei um resultado que foge da margem de erro. Por que eu estou explicando isso? Porque, estrito sensu, é fundamental que as pesquisas sejam feitas na mesma data para serem comparados os seus resultados. Quando as pesquisas são feitas em datas diferentes, você compara uma mudança que aconteceu de uma fotografia, que é a pesquisa, para outra fotografia. Muito bem. É bem dentro da pesquisa que vocês participaram aqui, mas a gente vai, se precisar, vamos pedir mais informações. Agradeço. Muito obrigado, vereador. Se o senhor me permite rapidamente... Lógico. Qualquer pergunta que pudesse ser elaborada antes, eu posso vir com respostas mais exatas do que as que eu promovi aqui para o interesse da CPI, tá? Só para... Porque em alguns momentos eu tinha que perguntar para a minha equipe e tudo mais, então eu consigo dar o número exato para a CPI. Vocês, para 99 para Uber, fizeram alguma pesquisa, a empresa? Que eu saiba, não fizemos absolutamente nada para 99. Aliás, se o pessoal da 99 estiver assistindo, será um prazer. Para Uber, como eu mencionei anteriormente, nós fazemos pesquisas não relacionadas à utilização de aplicativos, a condições de trabalho. Foram pesquisas bem... nem é o que os entregadores gostariam de ter. Então, é um teor muito diferente. Nós fizemos pesquisas sobre racismo, sobre violência contra a mulher na área social do Uber. Pesquisas públicas que constam no nosso site, tá? Tá. Bom, muito obrigado pela sua presença, muito bom, preparado, Obrigado, sem dúvida alguma. Sempre é bom, lógico, a gente não dá para impedir, né? A Justiça tem o comando de aqueles que vêm aqui com habeas corpus, mas é mais para esclarecimento, e a palavra mágica é a regulamentação mesmo, em prol da cidade, em prol do trabalhador, em prol de todos. Então, Renato, está dispensado. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Vocês permitem? Chegou no final. Não, antes de dispensar. Mas, por favor, senhor relator, fique à vontade, senhor relator. Eu queria só cumprimentar o Renato e dizer, porque nós estamos nós estamos em notas taquigráficas, para você só confirmar se, caso nós necessitarmos a sua vinda, você se coloca à disposição da CPI. Sempre, vereador, obrigado, pelo amor de Deus, obrigado. óbvio. Muito prazer. Obrigado. Eu só não vim nas outras vezes, vereador, desculpa, porque eu tive uma questão médica com atestado que eu enviei para a CPI, não, e que é de verdade. É mais para constar das notas. Obrigado, Guilherme. Com certeza, Renato, contem comigo. Obrigado. Com o maior prazer. Renato, está dispensado. Água, café, tomou, né? Estou super bem atendido na CPI. Então, está tudo bem. Vamos falando, e talvez aí num projeto nosso que está andando de regulamentação, a gente envia para que você também dê alguma sugestão. Será um privilégio contribuir para a formulação de políticas públicas. Muito obrigado, vereador. A locomotiva tem o endereço dela. Rua Girassol, 1158, Vila Madalena. Tá. Muito obrigado. Uma boa tarde. Obrigado. Nada mais havendo, declaro encerrada a 28ª ordinária reunião desta CPI. A Secretaria enviará a todos os membros convocação para as próximas reuniões através do e-mail. Estão encerrados nossos trabalhos. Obrigado.